Olá, direto de Brasília, Distrito Federal, iniciando mais um ponto certo. Essa noite nós vamos tratar de um tema que ele tem uma relevância para toda a sociedade. Nós vamos falar sobre o cuidado das nossas crianças e adolescentes a respeito de mutilação e tentativa de suicídio. Para tratar desse assunto, nós temos aqui conosco essa noite a doutora Fabíola Orlando, que é presidente da RIEX-DF, e temos também Juliene Fernandes, que é diretora do Instituto Saúde Mental. Boa noite. Boa noite, Érica, gratidão por Eu estarmos que agradeço. aqui. Debatemos um tema tão sensível, né, a todos nós da sociedade. Um tema que traz um peso, né? Traz um peso. A gente está falando de criança, a gente está falando de adolescente. Eu sou mãe, você é mãe. Mexe com a nossa... Você também é Também mãe. é. Juliana? É. Então, a gente quando vai falar das nossas crianças, eu acho que ela traz assim um peso pra gente. E responsabilidade, né? Muito grande. Que a gente fala, Eu queria já iniciar esse primeiro momento aqui, Fabíola, você falando do trabalho da RIEX-DF, porque ele é bem abrangente. Eu sei que você é uma mulher muito dinâmica, eu já te conheço há muito tempo, né? Você está sempre trabalhando em conciliação, você é dinâmica, toda hora você tem uma situação para resolver. Eu gostaria que você falasse da abrangência do trabalho da RIEX até a gente poder entrar nesse tema. Tá. Então, a RIEX-DF é uma associação sem fins lucrativos e há 8 anos eu fui convidada para presidir, mas até então era uma rede de excelência de advogados, de juízes, ministros, para fins de jantares, né? Que também é muito bom. E aí eu falei que só assumiria se eu tivesse essas excelências para que a gente pudesse capacitar e atendesse aos invisíveis da sociedade do DF. Acharam que eu era meio louca, mas deu certo. Então, assim, e aí nosso eixo, então é um eixo que é o meu, né, que é direito de família e psicanálise, o direito à psicanálise, que é para compreender, né, o ser humano, trazer essa responsabilidade. Somos um país tão codependente ainda, 500 anos, né? Então a gente vem aí de um paternalismo, né, Érica? Até 77 a gente não podia, porque o marido que nos autorizava, Érica, como é que pode? Minha filha não acredita nisso. Então, assim, então a gente pegou essa... enfrentar, né? Que eu falo que não é empoderamento não, é trazer essa consciência do ser integral, não só para a mulher, como as crianças, os homens também, né? Com essa criança tóxica. E aí a gente trouxe 2 viés na época, que é a minha área, que é mediação e psicanálise, que é capacitar jovens para atendimento à sociedade. Então a gente capacitava no centro da Estácio, íamos para o PROCON, Defensoria Pública, então a gente atendia na mediação. E é sensacional, porque você consegue formar um universitário, e era direito, era psicologia, então multidisciplinar. Para mim é o que a gente está dando, multidisciplinar. E também na saúde mental, que eu sou filha de psicólogo, então eu cresci vendo as pessoas chegarem tão arrastadas no consultório da minha mãe, mas saiu tão bem, sabe assim? E eu aposto na saúde mental, né? Eu aposto na saúde, como Jung, como Freud. E começamos, então assim, é uma rede que tem psicólogos, tem assistência social, e esse trabalho de saúde mental, e chegou há 6 anos atrás, a questão da prevenção à depressão, automutilação e suicídio de crianças e adolescentes. Assustei muito. Você está falando que dói? Dói, Érica. Assim, eu lembro que eu ia para as palestras, para as rodas, para os workshops, e eu chegava em casa, então eu tinha filho de 16 anos, eu ficava assim, tira o casaco, deixa eu ver. Só para você ver, né? Tira o casaco, deixa eu ver você. Porque assim, já estava muito alto há 6 anos atrás. O Brasil hoje é o país com maior ansiedade e depressão do mundo. E aí? Né? A pandemia veio e ela fez esse bolo fermentar, né? Ele aumentou aí e, obviamente, que questões como essa, que a gente está falando de juventude, a gente está falando de criança, o
O papel dos pais é muito importante, porque é muito importante os pais, a família, nós termos essa escuta, podermos ouvir, né, as nossas crianças, os nossos adolescentes e observar. E eu gostaria, Juliane, que você falasse a sua experiência, como é que você chegou à RIEX aqui? Como é que você chegou até a Fabiola? Eu gostaria que você contasse essa história, porque eu acredito que quem nos assiste nesse momento pode ter uma mãe, um pai, que assim como você não observou as coisas antes, quando estavam acontecendo. Boa noite. Então, eu infelizmente passei por uma situação, estou passando até hoje, da minha filha ter tido depressão por conta da escola. Eu coloquei ela em uma escola a qual eu sabia que era conteudista, a qual eu sabia que tinha essa pressão por estudos, mas eu coloquei porque já tinha outra irmã, quis colocar para conciliar as duas. Porém, que a minha filha não se adaptou. Ela foi extremamente rejeitada dentro da escola. Ela não teve aquele acolhimento, porque eu imaginava que seria conteúdo. Mas eu acho que só o conteúdo, trabalhando escola, família e buscando auxílio, né, de educadores por fora, professor particular, alguma coisa por fora, aquilo dali tem como ajudar, ou então esperar até para chegar um tempo que você tire, né? Mas não igual ao meu caso, que menos de 3 meses eu tive que tirar. Então, o que aconteceu? Eu fui chamada à escola, minha filha já me escrevia alguns bilhetinhos, dando alguns sinais, eles não estavam bem, já tinha mudado o comportamento dela. Eu faço um alerta para os pais para dizer, para observar, para escutar sim o seu filho. A gente não quer escutar, a gente não quer acreditar, a gente acha que é corpo mole, que dá conta sim, que vai dar conta, mas não. Toda criança tem seu limite, uma é diferente da outra. Foi a experiência que eu tirei daquilo tudo. Então eu fui chamada na escola, em um dia à tarde, e quando eu cheguei a essa escola, me falaram sobre um vídeo onde minha filha estava tentando extermínio. E aquilo dali me pegou de uma surpresa tão grande que eu não tive nem fala, queria saber só como que ele tinha chegado, que nossa família não tinha acesso a isso, não estava sabendo. Nos contaram sobre ela se mutilar dentro de sala com pirulito, dela se sentar mais para trás, dela estar chorosa, dela querer ter uma amiga só para ela muito próxima. Só que essa escuta que eu estive da escola, eles deveriam ter tido um acolhimento com ela e chamado a família, mas não para chegar e jogar em cima da família igual foi jogado. Ó, tá aqui o problema, você resolve agora e ele é todo seu. Juliane, desculpa. Juliane, eu gostaria que você falasse de uma forma clara para quem nos assiste o conteúdo desse vídeo. Tá? Por quê? Hoje todo jovem ele faz um vídeo. Ele posta nas redes, ele manda para os amiguinhos. Essa é a forma de comunicação atual. Eu gostaria que você esmiuçasse, né, as cenas que continham nesse vídeo. Por quê? Às vezes uma mãe, um pai está nos assistindo e ele fica atento, porque pode pensar que o filho está fazendo ali um videozinho de brincadeira ou postando, e pode ser algo sério. Sim, o vídeo, o qual a gente teve acesso dentro da escola, onde que ela colocou o celular em cima de uma cadeira, subiu na janela, colocou a perna para fora da janela, colocou um fundo de música bem triste, o qual ela escreveu que não aguentava mais, queria se jogar. Como que ela não se jogou? Eu digo que foi Deus, porque qualquer coisa ela podia ter caído. Ou seja, ela tentou o suicídio dessa forma e
estava sozinha ou tinha amiguinhos na sala de aula? Não. O vídeo dava para perceber isso? Esse vídeo foi dentro de casa, no momento que não estava. Foi na sua residência? Sim, ela estava dentro de casa com a irmãzinha e com a moça que nos ajuda. E através disso, em uma limpeza de casa e tal, ela aproveitou, eu acho, essa oportunidade, né, de ficar um pouco mais só. E fez esse vídeo, né? Porque geralmente estuda de porta fechada para não ter barulho. E é esse momento que os pais têm que ficar alerta. Quando o filho fica muito tempo quieto, muito tempo sozinho, né? Então foi isso pode acontecer, né? Qual a idade da sua filha? 11 anos. Meu Deus, é uma criança que está naquela fase saindo da infância e iniciando a pré-adolescência, né? Você falou que começou com mutilações. Dentro da escola, que foi dito, dentro de casa, eu não vi esse comportamento. O comportamento dela era muito dentro da escola. O comportamento dela era muito chamar a atenção lá dentro. Dentro de casa era aquele estado mais depressivo. Eu acho que dentro de casa chegava e botava para fora toda aquela angústia que ela tinha. Então era muito choro, muito ficar se isolar. Hoje em dia, minha filha... E essa conversa? Como é você observando isso com a sua filha? Como é que era essa sua conversa? Ou da família de uma forma geral, né? Tem seu marido também, tem as irmãs. Como era esse relacionamento dela com vocês dentro de casa? Nosso relacionamento era dar positividade para ela, que ela iria conseguir. Contratamos professores de todas as matérias que pudesse ter, a qual ela tinha dificuldade. Gabaritou provas lá dentro, só que o emocional dela já não tinha mais como. O conteúdo ela conseguiu, mas o emocional dela já estava bem abalado. Abalado por conta de amizades, que o acolhimento dos pais, da turminha, não foi um acolhimento legal, não tiveram a empatia que aquilo dali era uma depressão, não olharam com olhar humano, eu acho, para minha filha. Muito pelo contrário, minha filha foi excluída como se fosse uma criança que tivesse problema e que ia, não sei nem te dizer um nome, o que as mães pensaram. A minha chateação muito é da escola e dos pais. Você não teve esse apoio, nem na escola e nem com os pais das crianças? Não, é isso? Não tive nem da escola e nem dos pais das crianças. Inclusive, sou muito magoada com duas mães. As mães que em si encabeçaram de ir na direção várias vezes foram 4. Mas que eu tive conhecimento que minha filha brincava muito, era com 2 delas. Então essas mães a qual me ligavam para pedir para minha filha brincar, foram as que não entenderam essa situação, né? Mas às vezes também pode ser um medo, né? É uma coisa, como eu falei, é um tema pesado, é uma situação difícil. E o apoio você veio encontrar foi aqui com a doutora Fabíola Orlando, dentro da RIEX, não foi isso? Correto. A doutora Fabíola já tinha um projeto lindo impactando a saúde mental no Distrito Federal, aonde eu a procurei para poder a gente juntar os projetos. Eu já conhecia mais ou menos o que ela trabalhava, fazia já projetos dentro da escola, buscava uma parceria da escola, buscava esse acolhimento dentro da escola. Então foi unir os projetos para que pudesse acolher essas famílias, para que a escola pudesse ter um outro tipo de olhar para essas crianças, não excluir essas crianças, mas sim acolher, saber que aquela criança está precisando de um cuidado familiar e escolar. Isso é muito importante colocar, porque o que a gente vê hoje em dia a escola é achando que o problema é só dentro de casa, né? Então, eu me apresentei ao Conselho Tutelar por causa de algumas falas que foram interpretadas por mães. Eu não sei nem te dizer qual foi essas falas, mas eu me apresentei ao Conselho Tutelar com minhas filhas, pedi para que pudesse acompanhar a minha família, que no caso eu acho que não era a minha família que precisava ser acompanhada, e sim a escola. Mas tudo bem, eu fiz meu papel de mãe, de acolher minha filha, de tirar a minha filha. Minha filha ficou 20 dias dentro de casa,
se tratando para poder voltar para uma outra escola, para a gente poder pesquisar uma outra escola que pudesse acolher ali. Até hoje a gente tem esse trabalho com a Luísa, um trabalho de acolhimento, um trabalho de paciência. Às vezes eu estou na rua, liga, e tem crise de choro porque não consegue ter mais amizade, saiu esse final de semana para uma colônia de férias, não conseguiu. Então, assim, as escolas têm que entender que eles trazem um trauma não só para a criança, mas para a família por inteiro, né? Que precisa ter trabalhado esse lado. Eu até vou um pouquinho mais adiante, viu, Juliane? Eu acho que esse é um trabalho não só das escolas, não só dos pais, eu acho que esse é um trabalho da sociedade. Porque a gente está falando de um contexto todo, né? A doutora Fabíola aqui me falou, olha a quantidade de pessoas profissionais que estão dentro da RIEC se doando para poder auxiliar essa questão dentro da sociedade. Não é mesmo? E assim, a gente também tem que perceber essas dores, né? As dores que estão chegando na escola e como são tratadas. Então, assim, a gente está falando de uma jovem tímida. E quantos jovens levados, hiperativos? Assim, eu falo pro meu filho, o Rafael era muito levado e, tipo assim, hiperativo. E tinha que, assim, eu tinha que acompanhar mesmo, porque assim, tem exclusão, os pais... Só que eu aprendi a lidar, assim, que era o quê? Eu cuidar, sabe assim, e dói, porque a gente dói, né? A Sara já era outro jeito, o Henrique já é outro, então assim... E a minha percepção também... é que nós, pais, também não estamos sempre preparados, sabe? As nossas dores, como estamos, né? Não vem, né? Então, assim, a criança não vem com um manual de instrução, né? Então, assim, e aí você... Olha, que imagina, eu enquanto mãe chego na escola e já acho estranho alguns, né? Porque a gente tem isso de empatia ou da... Imagina essas crianças todas juntas, 24 crianças. Eu vejo que essa situação... ela é gravíssima. É uma violência, a né, gente emocional. Tem que realmente falar. Tem que falar. Porque ninguém sabe como lidar com isso. Ninguém sabe lidar. É uma situação nova, vamos dizer assim. Ela vai envolver aí questões de saúde pública. Porque nós estamos falando, né, da capacidade cognitiva, mental, emocional da criança e dos pais. Porque você tem quantas filhas? 3 filhas. Então, olha aí, são 3 filhas. Aí dentro dessa sistemática de 3 filhas surge uma que, com a sensibilidade maior, talvez, né, com uma dor que... Como interpretar a dor de alguém? Como interpretar a dor, é isso aí também, né? Não tem como. Não tem código. Então, é uma situação complicada. Sim. E interessante, nesses últimos 5 anos, eu percebi isso, assim, a gente faz umas campanhas no metrô. E aí tem algumas cidades satélites que tem maior índice. E aí era muito interessante que um dos diretores falava assim, olha, a gente vai estar falando, né, de suicídio e tal, prevenção. Muita gente vai falar assim, meu avô, minha avó, minha tia, pega ele, que é ele. Aí eu aprendi muito, eu falava assim, sua avó, vem cá, então vem aqui, dá seu nome. E aí a gente já acessava isso, já acolhia. Então, para mim, é esse acolhimento, né? E eu fui sempre uma mãe que... Eu nunca fui para a escola por causa dos meus filhos. O que eu via? Alguém, ser uma violência emocional com uma criança menor. Então, assim... Eu lembro quando eu fiquei grávida do Henrique, eu falei, ai, meu Deus, tudo de novo, agora escola ficar... ficar ligado, não obsessivo, não. Mas assim, olha, isso, aquilo, outro. E também fortalecer. Né? Isso é verdade. Fortalecer, porque tem essa questão também, um filho meu é bem moreno, o outro é branquinho e tal. Então assim, meu filho, nós somos lindos, aqui, isso aqui a gente é misturado. Então assim, eles têm esse orgulho da cor, você entendeu? Então assim, porque são muitas minúcias, falam, judia, fala, eu falei assim, na escola me chamava de tudo também, isso deixa. Então assim, a gente tem que saber lidar, mas Érica, o que a gente tem, a percepção que eu tive com a Juliene foi essa questão do acolher, sabe? Nossa, eu fiquei 4 horas escutando ela, mas eu me colocava no lugar dela. E aí eu falei assim, o que eu vou falar pra essa mãe? Eu sei que eu falei nos últimos 10 minutos, eu falei assim, olha, sim, eu sinto isso, sabe? Foi o momento que teve a junção aí, né?
da RIEX fazendo acolhimento. E de uma responsabilidade enquanto sociedade. Isso. Dessas dores que eu até falei para ela, todo mundo fala lindo, né? Então as igrejas, as crianças e os adolescentes são o futuro do Brasil. O que estão fazendo hoje com essas crianças? Efetivamente, né? Todos. Como trabalhar efetivamente. E temos muitos profissionais, muitos, Érica, assim, do amor e do voluntariado. Estava falando para você que em 2020 a gente começou a atender a saúde mental em toda a Europa e Estados Unidos, voluntário, que são as vítimas de violência doméstica, né? Então, assim, atender a mãe, mas aí tem a família. Tem que lembrar da família. Então, Olha, Juliene, eu confesso que tratar desse tema, ele me traz um peso grande. Ele me traz um peso grande, como mãe e como ser humano. Mas eu, ao mesmo tempo, sinto a felicidade de poder estar tratando deste assunto aqui com vocês neste momento, tá? Porque eu vejo que você, que está passando por um momento tão difícil, conseguiu encontrar amparo, conseguiu encontrar quem lhe acolhesse. Né? E as escolas, eu espero que as escolas, elas trabalhem também elas não sabem exatamente como é que esse trabalho aí vai ser desenvolvido. Nós estamos chegando ao final aqui do ponto certo, tá? Mas eu gostaria aí que você, Juliene, desse uma mensagem rápida para as mães que nos assistem nesse momento. O que eu posso dizer para as mães é para observar seus filhos, entender que um filho é diferente do outro e somente acolher o filho e não querer resultados. Seu filho seja 10 em tudo. Confesso que eu queria que minhas filhas fossem 10 em tudo. O que adianta eu ter uma filha 10 em tudo e com o psicológico totalmente abalado? Uma filha que hoje pode ser 10 e amanhã eu já não posso ter mais ela. Então é isso que eu deixo para as mães, para observar bastante os seus filhos. E ser parceira das escolas, procurar as escolas, ser parceira. E quando perceber que a escola não é parceira, achar uma escola que esteja pronta para acolher o seu filho. Muito obrigada. Doutora Fabíola, muito obrigada. Não, olha, gratidão, que estamos aí, viu, assim, para essa escuta. É muito importante um programa como esse. Tá, muito agradecida mesmo pela participação de vocês aqui no Ponto Certo. Obrigada. Tá? Você, mãe, você, pai, que nos assiste, ou você que não tem filho, você que não tem criança por perto, mas com certeza já ouviu falar sobre esse tema. Se você busca auxílio aqui no Distrito Federal, procura a RIEX para ser acolhido. Se você está em qualquer outra parte do mundo, converse, escute o seu filho e busque ajuda. Nós chegamos ao final de mais um Ponto Certo e eu espero que você que nos assiste tenha tido um proveito e um empoderamento maior nessa noite. Até a próxima semana e obrigada.